Todo mundo sabe que, embora eu seja um católico e de vez em quando defenda a igreja quando ela é atacada de maneira mais estúpida ou mais vil, nem sempre, não estou sempre defendendo, mas de vez em quando, quando passo do limite, eu digo algum palpite, a apologética religiosa não faz parte da minha filosofia de jeito nenhum. Por que não faz? Porque eu entendo a seguinte coisa. Eu entendo que as chamadas verdades da fé não são partes de uma doutrina, né? Porque elas não apareceram como doutrina, né? Doutrina é uma coisa que foi pensada por um ser humano e dito ou escrito. Então isso aí pode ser verdadeiro, claro, a doutrina pode ser verdadeira. Mas não é como esse tipo de verdade que as verdades da fé aparecem. Elas aparecem em primeiro lugar como fatos e coisas. Deus primeiro fez o mundo. Depois seguiram essas doutrinas que ele ensinou a respeito do mundo e dele mesmo. Jesus Cristo primeiro foi sacrificado e depois vieram as doutrinas sobre o sacrifício. Portanto, aqui isso tudo não apareceu como uma verdade falada, nem escrita, mas como uma verdade de fato, a verdade encarnada no material. Então, esta é uma modalidade de verdade. Se eu digo algo a respeito e o que eu digo é verdade, esta é uma segunda modalidade de verdade que reflete a primeira, mas não se identifica com ela. Quando eu digo que um elefante tem 4 patas, não sou eu que estou colocando as 4 patas no elefante. Eu estou repetindo no plano da palavra uma verdade que já está dada no mundo do fato, ou como quiser, no mundo material, ou no mundo da carne, ou como quiser. Então nós podemos reconhecer 4 níveis de verdade. Né? Existe, em primeiro lugar, a verdade eterna. Aqui, as verdades eternas são os conteúdos da inteligência de Deus. É o Logos divino. Então, Logos é o verbo divino, o raciocínio divino, o pensamento divino. Então, é tudo o que Deus sabe. Visto, chega para nós um fragmento pequenininho. Né? Em seguida, existe a verdade universal, a verdade do universo criado, a qual dura enquanto existir o universo criado, a qual está presente em toda parte, mas a existência dela está coextensiva com a existência do universo. Ela não abrange toda a verdade divina, mas obviamente uma parte dela. Claro que tudo o que Deus criou, ele colocou ali a sua inteligência, mas ele não colocou toda a sua inteligência de uma vez. Existem coisas que Deus sabe que não estão no universo, e que desde o universo são absolutamente inacessíveis. Ele mesmo diz isso. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e as minhas vias não são as vossas vias. Portanto, tem algum negócio que ele sabe e que ele nunca contou para ninguém, tá certo? E isso é a verdade eterna, diferente da verdade que está no universo. Né? Em seguida, existe a verdade da revelação, a verdade da doutrina cristã. Esta doutrina também não vem toda de uma vez. Ela veio de pouquinho. Um pouquinho está no Antigo Testamento, um pouquinho está no Evangelho, e ao longo do tempo das discussões entre os teólogos e tal, vai se formando um corpo de doutrina. E, finalmente, existe a verdade do pensamento humano, que é obtida através da especulação, da razão, da investigação, da discussão, do aprendizado, da cultura, etc., 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 e que reflete um pouquinho das verdades anteriores. Então, são 4 verdades. Ora, de que se ocupa a filosofia? Ela se ocupa da verdade do pensamento. Não se ocupa da verdade da doutrina, não se ocupa da verdade universal, não se ocupa da verdade eterna. Ela só se ocupa da parcela ínfima das 3 verdades anteriores que pode ser acessível ao pensamento humano. É só isso que nós fazemos. E essa verdade do pensamento, ela existe de 2 maneiras, que, para usar o termo o termo foi inventado por Jeremy Bentham, que era um filósofo fraquinho, e posto em circulação pelo próprio Charles Peirce. Ele existe as ciências que são cenoscópicas e as ciências que são ideoscópicas. Senos vem do grego, senos quer dizer comum. Aquilo, ou seja, a verdade que é investigada na experiência que é comum a todos os seres humanos. E existe a verdade ideoscópica, que é a verdade observada num certo recorte ideal feito pela mente. Essa é a diferença entre filosofia e ciência. Então, a filosofia investiga a verdade tal como é acessível à experiência comum de todos os homens. A ciência, ao contrário, ela faz um recorte proporcional às possibilidades do seu método e, dentro disso, investiga tal ou qual fenômeno, tal como ela o recortou.
Portanto, ela não investiga a realidade tal como se apresenta aos seres humanos em geral, mas a realidade tal como se recorta dentro das possibilidades de um método determinado, que é o método daquela ciência em particular. Então, tanto a filosofia quanto a ciência investigam, então, o quê? A parcela da verdade que é acessível ao pensamento humano pelos seus próprios recursos. Seja investigando a experiência que é acessível a todos os seres humanos, a experiência comum, seja investigando a verdade ideoscópica recortada pela ciência, por cada ciência conforme o seu método. Isso é tudo que nós podemos fazer. Isso quer dizer que a exposição das verdades divinas, das verdades universais, das verdades da doutrina, não faz parte da filosofia nem da ciência de maneira alguma. Né? Nós não podemos dizer que as verdades da filosofia sejam menos verdades do que as outras. Não, elas são verdades sobre menos coisas, sobre, vamos dizer, um círculo de experiência menor. Tá certo? Então, nós não podemos dizer, por exemplo, que o conhecimento místico de Deus faz parte da filosofia, porque esse conhecimento não está à disposição de todo mundo, né? Está à disposição de pouquíssimas pessoas. São Tomás de Aquino definia a mística como conhecimento experimental de Deus. E, sim, mas isso aí vem após uma vida inteira de exercícios ascéticos, de práticas de santificação, etc. Então, daí, no fim, o nego tem lá uma conversa de 2 minutos com Jesus Cristo. Portanto, isso não faz parte do cenoscópico, evidentemente. Não está à disposição. Em princípio, não há barreiras para que todo mundo tenha acesso a isso. Mas, na prática, sabemos que não é assim. Então, mesmo a verdade da doutrina, ela, ou seja, a verdade da revelação, mesmo essa chega a nós filtrada pela verdade do pensamento. Quando eu leio a Bíblia, bom, uma coisa é o que está escrito na Bíblia e outra coisa é o que eu entendi da Bíblia. E eu só posso falar sobre esta parte. Sobre aquilo que eu não entendi, eu não posso falar. Portanto, as nossas opiniões sobre a Bíblia são apenas opiniões nossas, não são a verdade da Bíblia. Agora, essa distinção é importante. Se existe, vamos dizer, uma tradição apostólica, então essa tradição apostólica, ela subscreve certas interpretações como sendo universalmente válidas e decreta que elas constituem a doutrina da igreja. Mesmo assim, cada um que vai ler vai filtrar aquilo de acordo com as possibilidades do seu pensamento. Né? Então, é por isso que na doutrina da infalibilidade papal se coloca lá que o Papa só é infalível em matéria de moral e de doutrina, ou seja, quando ele opina sobre coisas que já estão decididas pela igreja. E ele não vai contra, então ele é infalível. Por quê? Porque a igreja é infalível, então ele repetiu a mesma coisa que a igreja já disse, ou tirou uma conclusão óbvia do que já está lá. Se ele disser alguma coisa a mais, é a opinião dele, não precisa estar errada necessariamente, mas é apenas opinião dele. Né? Em geral, as pessoas fazem muita confusão sobre a questão da infalibilidade papal, imaginam que a igreja acredita que o sujeito é infalível em tudo. Se ele disser, né, o resultado do próximo jogo, Corinthians-Palmeiras, ele é infalível. Né? É claro que o Papa não é infalível nesse sentido. A infalibilidade do Papa é apenas a infalibilidade da própria igreja. Mas, no começo da modernidade, a ruptura entre o que é natureza, o que é cultura, o que é corpo, o que é pensamento, o que é coisa extensa, o que é coisa pensante, chegou ao auge. E isso produz toda a filosofia moderna, e isto mesmo produz a reforma protestante. Porque o essencial, vamos dizer, da reforma protestante era a questão da transubstanciação. E Lutero, então, diz o seguinte: eu acredito que Jesus está realmente presente na hóstia, mas ele não transforma a hóstia no seu corpo. Tem a hóstia continua sendo hóstia, o pão continua sendo pão, igualzinho, não tem mudança estrutural na substância, e o Cristo entra lá de alguma maneira misteriosa que eu não sei. Ele diz, eu não sei como. Até então, o que se dizia é o seguinte: Cristo transformou o pão no seu corpo e transformou o vinho no seu sangue, materialmente. Ele diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Como ele faz isso? Parece muito difícil,
para pessoas que só entendem o Cristo encarnado como ser humano. Não entendem realmente que o Cristo encarnado como ser humano é o mesmo Logos primordial que criou tudo. Para isso, você precisa estudar um pouco de metafísica e entender o que quer dizer o Logos divino. O Logos é o criador da matéria. Portanto, a matéria está à disposição dele para fazer o que ele bem entender com a matéria. Se não for isso, ele não é o Logos, e se não for o Logos, ele não é o Jesus Cristo. Ele é apenas um pastor evangélico. Ou padre católico, se quiser. É isso. A maior parte das pessoas que se metem a falar disso, elas não entendem o que é o Logos. E não entendem, portanto, que a ideia da transubstanciação, que tanto choca, né, as inteligências mais grosseiras e materiais, metafisicamente é uma exigência óbvia. Se aquele que criou a matéria não tem a matéria à sua disposição, quem mais vai ter? Não é isso? E se Cristo, Jesus, não tem o poder total sobre a matéria, ele não é o Cristo, simplesmente. Ele é apenas, sei lá, um santo, um profeta, ele é João Batista, ele é Elias, ele é qualquer Zé Mané descido do céu. Isto foi a origem de toda a encrenca. Lutero, um sujeito que odiava a filosofia, odiava em particular Aristóteles. Odiava porque ele não tinha capacidade para isso. Você lendo os escritos de Lutero, você vê, Lutero é um grande escritor, eloquente, fortíssimo, mas ele não tem um raciocínio, não tem uma demonstração, não tem nada. Cientificamente não tem nada ali. Tem, assim, um monte de xingamentos, um monte de diatribes ferocíssimas sobre a corrupção, sobre não sei o que, mas uma argumentação fundamental. Falando, quem é Lutero para discutir com Aristóteles? Meu Deus, você está brincando, né? Então, a igreja teve que se utilizar dos instrumentos criados por Aristóteles para conseguir expor certas verdades em linguagem humanamente compreensível. E uma dessas verdades é a própria noção do Logos, como criador da matéria. E note bem, no credo católico está escrito que tudo que foi criado pelo Logos, por Jesus. Deus Pai não criou diretamente, criou através de Jesus, através do Logos. Né? Então, o Logos é o Senhor da matéria. Isso quer dizer que ele pode transmutar nele mesmo o que ele bem deseje. Ele pode se transmutar nele mesmo um espinheiro que está pegando fogo, a famosa sarça ardente. A sarça é um espinheiro. O espinheiro fala a Moisés e é Deus que está falando. Ele pode transformar nele mesmo a abóbada celeste, num determinado lugar, onde estava lá João Batista batizando os caras, de repente a abóbada celeste, que é uma coisa do universo físico, começa a falar. E ele pode transformar nele mesmo o pão e o vinho. Por que não? Do ponto de vista do materialismo humano, aí isso é difícil. Tanto que aquele rapaz decidiu discutir comigo, ele até, veja o que ele disse. Ele disse, não, isso não é possível. Né? Jesus não poderia se transmutar no pão e no vinho, porque o corpo dele ainda estava vivo e o pão e o vinho estavam separados dele. Então, quer dizer, do ponto de vista do materialismo humano, aqui está o corpo de Jesus, ali está o pão e o vinho, portanto as duas coisas não podem ser a mesma. Daí ele pergunta, será que ele criou uma extensão dele mesmo para pôr no pão e no vinho? Ele diz, é muito difícil pensar uma coisa dessas. Né? Digo, não, para mim não é difícil não, porque eu sei que o Cristo é o Logos, e que o Logos é o Senhor da matéria. Não há matéria sem ele, porque, diz o apóstolo, nele vivemos, nos movemos e somos. Tudo o que existe, existe em Deus. Né? Isso quer dizer o seguinte, que se não tem o Logos, não tem matéria nenhuma. Você pega o pão da padaria, no pão que não é a hóstia, não é a hóstia consagrada, o pão comum, sem o Logos ele não existe. Então, o pão depende 1000% do Logos, como tudo depende do Logos. Todas as leis constitutivas do universo, todas as fórmulas das coisas, o DNA, as proporções intrínsecas, as relações entre objetos próximos e distantes, tudo isso está no Logos, meu Deus do céu. Então, essas pessoas que dizem que têm fé no Cristo, eles têm fé num Cristo que parece um pastor protestante, um pregador, um profeta, uma coisa assim, mas não é o Logos divino. Né? Porque se você reconhece que é o Logos divino, você tem que entender, olha, se ele diz que o pão é ele, o pão é ele. Ponto final. Né? Mais ainda, se
Jesus não estivesse no pão e no vinho, nós, comendo pão e bebendo vinho, não nos transformaríamos carnalmente em Jesus Cristo. E se não nos transformamos carnalmente em Jesus Cristo, como poderemos ter a vida eterna se Deus não prometeu a sobrevivência das nossas almas, mas a ressurreição dos nossos corpos? Como é que o corpo não santificado pela presença de Cristo vai ressurgir e ter uma vida eterna? Isso não é questão de teologia, é questão de saber ler. Né? E saber ler não é só ler frase por frase, é saber relacionar uma frase com outra. Né?